Boa noite a todos. Hoje vamos falar de um tema interessante que é fertilização in vitro numa cidade pequena. Então nós vamos falar com o meu amigo Enéas Cano, não é japonês, Enéas. Fala, Enéas. Deixa eu te introduzir. Boa noite, Enéas. Boa noite, Jorge. Então, vou falar, tá? Então, hoje nós vamos falar de um tema, como eu estava falando, de fertilização in vitro, numa cidade pequena. Como que o médico pode fazer a fertilização in vitro estando numa cidade pequena? Então, sobre isso que nós vamos abordar. E vamos falar aqui com o Enéas, que eu considero ele um amigo, né? Não é somente um parceiro, é um amigo que a gente se conhece já, seguramente, quanto mais uns 6, 7 anos atrás, né? Mais ou menos, né? Começou em Mais. 2010, Jorge. Então, começou em 2010 que ele, junto com um amigo dele, que hoje é meu sócio de Campo Grande, junto com Antônio Miziara, doutor Antônio Miziara, foram assistir um curso no Sírio-Libanês, que eu fui lá dar uma aula sobre preservação da fertilidade em pacientes com câncer, né? Aí, depois o Nenéas veio puxar a conversa, a gente foi conversando, depois foi até a clínica, e eu lembro até hoje que a gente subiu ali a Barata Ribeiro, né? A gente foi conversando, e depois daquela conversa, na verdade, os dois se interessaram por fazer produção humana, naquela época o Miziara era novinho, né? O Enéas é um pouco mais velho, e se interessou bastante. Ele fazia laparoscopia, o Miziara, e depois se interessou em fazer e veio para fazer pós-graduação. E o que aconteceu foi que depois o destino mudou, né? Vamos dizer assim, o destino mudou porque o Enéas acabou se mudando para Campo Grande, de Campo Grande para Três Exato. Lagoas, por conta da mudança de trabalho da esposa, que é médica intensivista, né? Na época, a médica intensivista. E o Antônio Miziara ficou em Campo Grande e acabou que a gente ficou sócio lá em Campo Grande, fizemos uma clínica que na verdade no começo era para ser com os dois, né? E acabou no final sendo só com o Miziara e com a Clícia, que a gente tem essa parceria lá. E o Miziara, o Enéas em Campo Grande acabou ficando um parceiro nosso, então ele atende os casos, trata boa parte dos casos aí da região, né? E discute os casos com a gente, os casos que ele acha que merece, precisa de alguma orientação. Então, como a gente tem um pouquinho mais experiência que os cabelos brancos denunciam, né? Então, ele acaba entrando em contato com a gente vai conversando, discutindo, e depois, quando é o caso de fazer a fertilização in vitro, a gente acaba conduzindo junto os casos. Sobre isso que a gente vai falar, mas nós vamos falar de como que é a região, como que ele toca os casos dele, e é uma pessoa bastante carismática, tem um jeito caipira de falar, tem uma super boa relação médico-paciente, então tenho certeza que vocês vão gostar dele. E, um detalhe, né, que é Três Lagoas, é perto da cidade onde eu nasci. Eu nasci em Mirandópolis, perto de Andradina, logo depois de Araçatuba, é uma cidade que é pequenininha. Então, vira e mexe, quando eu vou para Mirandópolis, inclusive é a cidade da minha esposa também, a gente acaba dando um pulinho lá, visitar o Enéas lá em Três Lagoas. Então, boa noite, Enéas. Diga lá, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade dessa conversa, né? Falar com o mestre sempre é bom, né? A minha história é isso mesmo que você resumiu aí. Eu sou do interior de Mato Grosso do Sul. Me criei no interior. Aí fui para Campo Grande, onde fiz faculdade, fiz residência. Depois fiz uma pós de laparoscopia também. E aí o Miziara já era amigo de exército na época, e isso que o resto é o que você falou. Iniciamos, na verdade, em 2009 essa pós-graduação, porque em 2010 eu mudei para Três Lagoas, em 2009 eu não lembro, eu acho que foi 2009 mesmo. Hum, E, e aí estamos aqui, né? Em Três Lagoas, bacana. acabamos que eu era sócio do Miziara de consultório lá, um parceiraço, dos amigos, amigo do peito. Hum, E aí estamos aqui, militando, né? Aí fizemos a é. posse, estamos aqui. E é interessante porque, como Três Lagoas, né, São Paulo é mais longe do que
Campo Grande, mas tem a possibilidade de ele usar tanto o serviço de Campo Grande como o de São Paulo, né? Então, essa parceria acaba dando certo. Aí a gente, para ser útil, né? Senão nós vamos ficar conversando aqui, conversa fiada, acho que as pessoas também querem saber de algumas coisas relacionadas à reprodução humana, né? Então, a gente sabe que as principais causas de infertilidade são causas tuboperitoneais, que a gente fala em linguagem técnica médica, seria algo que acontece em torno da tuba. E como que é aí na região? É diferente? Não, Como que Jorge, é? isso se replica, se processa da mesma maneira é, dos, de outros locais. É o que está na literatura, é o que acontece, as causas de infertilidade. Aqui se faz da mesma maneira. Lógico que a gente tem menor número, né, um N menor, pelo fato de ter menos pacientes com o intuito de engravidar. Mas as causas seriam as mesmas. Então, a gente sabe que para fazer o diagnóstico tem que conversar com a paciente, interrogar a paciente, ver se descobre clinicamente qual é a causa de infertilidade. E a gente sabe também, lógico, que com isso o médico estando em São Paulo, em Três Lagoas, em Araçatuba, onde for, ele tem essa capacidade de chegar e conversar com o paciente. Agora, aí a coisa pode ficar um pouco mais difícil, a questão dos exames, né? Quais exames que você pode contar aí na sua rotina, que você pode pedir na região, que você tem tranquilidade de que a paciente vai conseguir fazer? Então, você comentou, né, que você disse, tentar fazer o diagnóstico por que não engravida é uma boa anamnese, uma boa história clínica do casal, né? E aí, exames que a gente pode contar aqui, da parte masculina, um espermograma, né, que é o básico, e hoje está se falando muito em espermograma com fragmentação do DNA, né, no espermatozoide, que tem trabalhos mostrando que quando der alteração nesse exame, aumenta a taxa de aborto, aumenta a falha de implantação. Mas esse exame a gente acaba pedindo e solicitando em outros laboratórios fora da nossa Três Lagoas. Não fazemos aqui. Parte feminina, ultrassom, que a gente tem total tranquilidade em solicitar aqui, tem excelentes profissionais que fazem. Uma esteroscopia, que é feito aqui em Três Lagoas também, tem locais que são feitos. O que é esteroscopia? Explica então, para quem é leigo aí. O que é uma esteroscopia? Esteroscopia é para a gente fazer estudar a cavidade uterina, né? Um exame que é feito via vaginal, ambulatorialmente, o paciente totalmente tranquilo para se fazer o exame, e aí a gente vai fazer um estudo, ver a cavidade uterina. É um exame que você é feito, no momento que você está fazendo, você joga a imagem no monitor e estuda a cavidade uterina. E aproveita para ver o quê? A cavidade como um todo, ver os ossos tubários, né? As aberturas das tubas uterinas chegando no útero, ou saindo do útero. E aproveitando isso, pode-se fazer uma biópsia desse endométrio também, entendeu? Para que fazer biópsia desse endométrio? Para a gente possível fazer alguns diagnósticos, né, de possíveis patologias desse endométrio, para ver se esse endométrio não está doente, porque esse endométrio vai ser a casinha do embrião, né, do futuro embrião. Para pesquisar endometrite crônica, pesquisar micropólipos, toda essa situação a gente acaba tendo, né, o resultado do patologista, e tendo essa situação a gente acaba tratando, né? A esterossalpingografia, outro exame que é básico, né? Também você vê no casal infértil. Aí faz, né, esterossalpingografia, não é isso? Também a gente tem a oportunidade de pedir e ser realizado aqui na nossa cidade. Para que esse nome
grande, né? Feio. E para que serve? A estereossalpingografia na verdade, assim, raio-x, né? Seriados, né? Que você faz para ver se as tubas uterinas não estão obstruídas, não estão entupidas, não estão obstruídas. Por quê? Porque se tiver obstrução em uma das tubas ou nas duas, precisa, o espermatozoide não vai encontrar o óvulo e aí não vai haver uma fecundação. É um exame ambulatorialmente que é feito, né? Paciente também com maior tranquilidade. Mas, assim, não é para toda paciente que você vai pedir estereossalpingografia. Porque se você, lá na nossa história clínica do casal, já está definido que a paciente não vai para uma gravidez natural, vai para uma FIV, não tem necessidade de fazer estereossalpingografia. Por quê? Porque a estereossalpingografia é para estudar, além da cavidade uterina que estuda também, mas principalmente, o principal é as trompas, né? Então, numa FIV você não vai precisar das trompas, entre aspas, né? Então, por isso que não é para toda paciente. Basicamente, assim, Jorge, exames de laboratório hormonais são pedidos também, mas que a gente são feitos todos aqui, seriam os básicos. Mas essa questão que você questionou, se a gente consegue fazer os exames aqui, fazemos, todos, a não ser a fragmentação do DNA do espermatozoide. Esse a gente pede para fora. Na realidade, a fragmentação é uma exceção. Então, na verdade, assim, o que é? Quando a paciente tem uma queixa de infertilidade, a gente consegue fazer com poucos exames, fazer algum diagnóstico. Então, depois que o médico conversa com você, vê a sua história, né? Como eu falei, isso pode ser feito em qualquer região, não precisa estar num grande centro. Aí ele já vai ter uma ideia de qual que é a causa da infertilidade. Então, se é causa masculina, de repente o homem teve algum relacionamento anterior e não engravidou, a esposa ou ex-esposa veio a engravidar, então você pode pensar que talvez fosse uma causa masculina. Ou se não, aquela mulher que já foi operada, então pode ser que ela tenha alguma causa de infertilidade, se foi operado no abdômen. Então, daí, pela história, você consegue sondar mais ou menos qual que é a causa da infertilidade. Depois, com esses exames que o Enéas falou, um espermograma, ultrassom e geralmente uma histerossopiongrafia, talvez uma histeroscopia e biópsia, você consegue fazer um diagnóstico, pelo menos dá para saber mais ou menos onde é que está o problema, vamos dizer assim. Depois, aí você tem que partir para exames mais sofisticados e que talvez ele teria que encaminhar para um centro de referência, né? Mas, de maneira geral, clinicamente, a maioria dos ginecologistas que tem algum treinamento de especialização consegue ter um norte. É sempre importante uma boa avaliação clínica. É sempre importante o médico ser super atencioso com os detalhes para fazer uma hipótese diagnóstica e depois trilhar por essa hipótese diagnóstica, fazer o tratamento, que algumas vezes pode chegar até a fertilização in vitro e que não é a regra, a fertilização in vitro. Então, a gente está falando sobre aderências, tubas, essas coisas, alguma coisa do salpinge, essas coisas todas. E como é que se decide se você vai operar essa tuba, se você vai fazer fertilização in vitro? O que você faz para você decidir por uma outra coisa? Sabemos que uma lise de aderência ou uma própria salpinge que você vai operar é cirúrgico, né? Esse paciente tem que ter internação, é uma cirurgia. Por mais que você vá fazer por vídeo laparoscopia, não deixa de ser uma cirurgia. Então, não é toda paciente que você tem uma hidrossalpinge ou uma aderência, uma situação que você vai operar. Basicamente, assim, nós vamos avaliar a questão da idade da paciente, né? Porque dependendo da idade da paciente e com a reserva ovariana baixa, nós não vamos submeter a paciente a um procedimento cirúrgico que não vai trazer benefício nenhum, né, para ela. Então, pacientes aí abaixo de 37, 35, 37 anos, avaliando a questão da reserva ovariana,
uma vez que ela tendo uma boa reserva ovariana, poderá se tentar uma gravidez natural, pode-se indicar uma cirurgia. Mas não tendo esses pré-requisitos, basicamente a questão da reserva ovariana, e aquela cirurgia não vai trazer benefício nenhum, aí sim, não se indica. Agora, tem uma situação, mestre Jorge, que assim, a hidrossalpinge, né? A hidrossalpinge, ela é cirúrgica, né? Então, a paciente tem que ser operada. Por quê? Porque a hidrossalpinge, o que é uma hidrossalpinge? É uma inflamação das tubas, né? E aí, esse processo inflamatório cria substâncias daquele processo inflamatório que migra para o endométrio e cria um ambiente hostil à implantação do embrião. Então, a paciente que tem hidrossalpinge, dificilmente ela irá engravidar se não resolver essa questão da hidrossalpinge. Basicamente, assim, a questão da cirurgia, não é isso, né? Levar em consideração a reserva, a idade. Aí você estava falando aí do salpinge que pode prejudicar a taxa de gravidez. Então, qual que é mais ou menos a taxa de gravidez quando você faz uma fertilização in vitro numa paciente que tem um bom prognóstico? Qual que é a taxa de gravidez? Então, Jorge, isso a literatura fala em torno de 40% a 50%, pode chegar até 50%. Tem alguns trabalhos de algumas clínicas que pode chegar até mais. Mas, assim, aí você já vai para uma situação muito especial para ser mais que isso, né? Mas, assim, o que a gente se trabalha é em torno de 45, 50, nessa faixa aí. Essa De taxa pergunta, de sucesso, né? essa pergunta parece meio boba, vamos dizer assim, mas é que tem paciente que acha que se fizer fertilização in vitro vai engravidar 100% das vezes. Não. No melhor dos casos, uma sim, uma não engravida. E pode ser a mesma paciente, pode ser que num ciclo é engravida, no outro não engravida. Então, não é 100%. Fala assim, poxa, então é baixa a taxa de gravidez? Não, é bem alta. Porque normalmente uma mulher normal, sem problema de infertilidade, tendo relações sexuais normais, a possibilidade dela engravidar é 25%, não é 100%. Eu até brinco, 100% quando está namorando. Quando não é namoro, aí não é isso, não é 25%. Então, ter 50% de taxa de gravidez é bastante. Tanto é que a gente, como o número de pacientes que a gente atende já paciente que tem mais idade, então acaba caindo muito a taxa de gravidez, né? Geralmente, quando chega numa clínica mais especializada, a paciente chega com 38 anos, em média. Então, é diferente, provavelmente, das pacientes que o Enéas atende aí em Três Lagoas, deve ser se fizer uma média, deve ser um pouco mais jovem, né? E, na verdade, não é bom ficar esperando tanto, mas imagino isso. Não é isso que acontece aí, Enéas? Sim, certamente, Jorge, mas a gente percebe um crescente em relação às pacientes não mais velhas, né? mais É difícil falar isso, né? Porque maduras. se falar mais velhas, as pacientes vão ficar ofendidas, né? Com certeza, Mas não eu entendo o existe que o essa. Enéas está querendo falar, né? Que mesmo no interior, as mulheres estão postergando a maternidade, que é natural. Sim, É natural isso, né? E agora é importante, né? Agora que a gente está falando disso, que a mulher, se ela estiver pensando em postergar a maternidade, ela avaliar a reserva ovariana dela, porque pode ser que ela já tenha poucos óvulos, e se ela tiver já tendendo para ter poucos óvulos, é bom ela fazer a preservação da fertilidade. Fala um pouquinho disso aí, né, sobre preservação. O que é preservação da fertilidade? então, fala-se muito em preservação da fertilidade. Como a gente já comentou, a paciente, né, as mulheres postergando a questão da maternidade. Então, antes engravidava muito mais cedo, né? E hoje ela procura um príncipe encantado, né? Com essa questão. E aí, mas como fica a questão da fertilidade? Então, assim, basicamente a gente vai avaliar essa reserva ovariana dessa paciente, né? E avaliando se a reserva ovariana, percebendo que a reserva está muito baixa para a idade, ou ela já está passando de uma idade
que a gente espera aí para engravidar 36, 37 anos, vamos fazer um estímulo desses folículos, né, que ainda existem, com medicação, com hormônio, e faz a captação desses folículos e vamos congelar para que no futuro, quando ela tiver um parceiro definido, quando quiser engravidar, descongela, fecunda e transfere. O que as pacientes perguntam muitas vezes, né? Qual que é a idade que ela deve guardar os ovos para o futuro? É uma pergunta que tem que fazer algum esclarecimento. Se ela congelar muito jovem, por exemplo, se ela congelar aos 30 anos de idade, ela vai ficar pagando a semestralidade, ou a mensalidade, ou a anuidade desse aluguelzinho, porque o óvulo vai ficar em algum local. Então, que tem que ser no nitrogênio líquido, que vai ter que ficar aí por uns bons anos e vai ter que pagar. Então, pode ser que se ela congela muito precocemente, ela vai demorar, vai acabar gastando muito dinheiro com isso. Agora, se ela preservar muito tarde, lá próximo dos 40 anos, pode ser que a qualidade não seja boa. Então, qual que seria a idade, né? Geralmente, a gente fala para preservar por volta dos 35 até 37 anos. Melhor antes disso, porque quanto mais jovem, melhor a qualidade dos óvulos. Jorge, aguenta. Oi. Vou resolver um negocinho em 30 segundos aqui, continue. Só um minutinho. Tá bom. Então, eu vou falando sobre preservação da fertilidade. Então, é importante a mulher fazer uma dosagem de hormônio antimileriano, que é um exame relativamente simples. Eu não sei se em Três Lagoas tem, mas é um exame hoje bastante divulgado. A paciente vai no laboratório, ela colhe o exame de sangue, e esse exame vai dizer se ela tem bastante óvulo ou pouco óvulo, né? Outra maneira é fazer a contagem folicular. É ver se a paciente tem bastante folículos pequenos no começo do ciclo menstrual. E com isso, a paciente tem uma excelente ideia se ela tem bastante ou poucos óvulos. Se tiver poucos óvulos, como o Enéas falou, ele tem que ser de imediato a preservação. Se tiver bastante, talvez seja melhor, porque você, em uma tentativa, você já consegue guardar bastante. Se a paciente tem poucos óvulos, ela tem que fazer várias simulações ovarianas para tentar guardar alguns óvulos para o futuro. Resolveu o problema aí, Inês? Tá ok. Ótimo. Então, aí o que a gente está falando sobre preservação da fertilidade, na verdade, as etapas são semelhantes à fertilização in vitro. Fala um pouquinho sobre quais são as etapas da fertilização in vitro. Bom, quais as etapas da fertilização in vitro? Então, vamos lá. Definiu-se que essa paciente vai para uma fertilização in vitro, nós precisamos... bom, aí você abre um leque de opções, né? Mas vamos para o mais comum, mais simples, que seria ela engravidar, tentar com o óvulo dela mesma e espermatozoide do parceiro, do marido. A gente precisa fazer um estímulo nessa paciente. Quando a gente fala estímulo, fazer um recrutamento desses folículos que ela dispõe com hormônio, né? E aí a gente faz o tratamento para recrutar, geralmente assim, esse recrutamento 12, 13, 14, 15 dias, de 12 a 15 dias. E aí faz-se a captação desses folículos, certo? A captação desses folículos a gente precisa fazer em um ambiente de laboratório, certo? Deu um probleminha aqui, já resolveu. Tem que ser um ambiente de laboratório. Aí, então, ele está falando assim que eu vou continuando aqui, que ele tá brigando lá com o celular. Então, é necessário fazer uma estimulação ovariana, geralmente, porque em raros casos a gente acaba fazendo ciclo natural, mas o problema é que em ciclo natural vai ter somente um único folículo, né? Um único óvulo, provavelmente. Agora, quando faz estimulação ovariana, a gente pode conseguir 5, 10, 20, né? E não pode ter muito também, porque pode ter uma complicação que é
a síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, aí chegou lá no final da estimulação ovariana, aí ela toma hormônio e marca a retirada dos óvulos. E aí que a retirada dos óvulos, daí para frente tem que ser no laboratório, né? Isso, E aí que, do como você logista, né? E faz? toda a estrutura. Então, aí essa captação dos óvulos, a gente precisa do laboratório, porque do laboratório que a gente vai tirar, fazer a coleta desses óvulos, eles vão para o meio de cultura, precisa de um embriologista para fazer a condução disso daí. Ótimo, você fez a captação desses óvulos, vamos ver quantos óvulos estão maduros. Neste momento, faz-se a coleta do sêmen, né, do marido, e faz-se a fecundação. Também, tudo em ambiente de laboratório, através dos embriologistas. Fez-se a fecundação, vamos ver quais e quantos embriões são viáveis, certo? E aí, geralmente, a gente acaba levando para D5. O que é D5? D5 seria o quinto dia de evolução desses embriões. Por quê? Porque a gente entende que no D5 os embriões que chegam até lá seriam os mais favoráveis a dar um bom resultado. E aí, transfere, certo? O que é a transferência? A transferência você pega o embrião, põe-se um material específico, uma pipeta. Se for no mesmo ciclo, teoricamente, esse endométrio está preparado, né? Porque o endométrio é a casinha do embrião, já está preparado, então, ótimo, transfere e vamos aguardar fazer um beta daqui 10 a 12 dias, um exame de sangue. Caso essa paciente não vá transferir no mesmo momento, vai congelar esses embriões, quando for fazer a transferência, a gente precisa preparar o endométrio. O que é preparar o endométrio? O endométrio precisa estar um pouquinho, tá com espessura acima de 8, 7,5, 8 milímetros, para receber esse embrião. Então, obviamente, quando foi feito isso na captação, esse endométrio está preparado. Se você congelou e vai descongelar, você só faz esse preparo do endométrio para fazer a transferência. Lembrando que a captação, a transferência, a gente encaminha para clínicas parceiras fora daqui de Três Lagoas, que nós não temos laboratório. Mas por que não tem um laboratório aí, né, Jorge? A gente até se falou muito da questão do laboratório em cidades menores, né? Mas, assim, a gente precisaria ter uma demanda um pouco maior para você rodar o laboratório, que a gente fala, né? O que é rodar o laboratório? Porque a gente manter o laboratório, porque você tem um custo, um investimento muito alto e tem um custo fixo alto, então acaba, se você não tiver número suficiente, mínimo, você acaba tendo prejuízo, né? E aí acaba não aguentando. E assim, uma coisa, só um pouquinho, voltando lá no que você falou no começo, uma que eu gostaria de falar, assim, a nossa pós, eu gostei muito, porque assim, voltando à questão da história clínica, a gente procura fazer um diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo que não se faz um diagnóstico e acaba indicando um AFIV sem ter um diagnóstico. E eu acho que isso ficou muito bem sedimentado na minha pós, que a gente precisa fazer um diagnóstico, ou tentar fazer um diagnóstico, para você bem indicar o que vai fazer, para você não expor o paciente e não ver só o lado mercantilista da situação, e sim o lado humano, né, que está ali para engravidar. Porque na realidade, boa parte das pacientes, se fizer um bom diagnóstico ou o diagnóstico correto, você consegue tratar ou de maneira clínica ou com pequenos procedimentos. Até uma das pessoas falou que tem um pólipo endometrial que foi retirado depois não engravidou.
Então, o pólipo pode ser causa de infertilidade, sim. Agora, a sua retirada não implica certamente que vai engravidar, porque tem que ter outras coisas normais também. Não é só a presença do pólipo. Isso que o Enéas está falando, que tem que se fazer um diagnóstico. Então, você fez diagnóstico de pólipo, tirou, mas tem que ver também que pode ser a tuba alterada, pode ser algum problema do marido. Então, tem várias causas. Por isso que a questão clínica é importante. Porque fazer fertilização in vitro, assim, eu diria que é extremamente fácil, né, para um médico. Isso já há anos que eu ensino colegas a fazerem fertilização in vitro, porque a gente tem um curso de pós-graduação há muitos anos. Fazer fertilização in vitro, eu tenho certeza que o ginecologista ou outro médico consegue aprender com facilidade. Por quê? Porque tem que seguir alguns passos, né, para se fazer o procedimento, e o procedimento é feito em um laboratório especializado. Então, um laboratório que tem que ter um número, que o Enéas falou, que tem que ter um número de casos rodando, para que o laboratório tenha uma qualidade suficiente. Porque senão, se for um laboratório que quase não faz um meio de cultura onde o neném vai crescer, o embrião vai crescer, pode ser que já venceu, pode ser que, quer dizer, se sempre o laboratório está funcionando, a possibilidade daquele laboratório ser melhor do que aquele laboratório que funciona de vez em quando, acaba sendo melhor, esse que funciona constantemente. E para manter esse laboratório funcionando, precisa de ter um N, precisa ter um número de pacientes para isso. E numa cidade pequena já é mais difícil. Então, o que muitos médicos têm feito, donos de laboratório, né? Ter como referência o laboratório dele e outros colegas que usam o laboratório, né? No caso nosso, em questão, como a gente tem um curso de pós-graduação, muitos médicos se formam com a gente, depois usam o nosso laboratório ou usam o laboratório que seja mais próximo dele, que funcione bem. A gente não exige exclusividade, a gente acredita, sim, que o ensino deve ser feito. Eu acho que isso beneficia muitas pacientes. A gente não quer só a gente fazer. Eu acho que se o Enéas tiver condição de fazer e levar para qualquer outro local que seja mais cômodo para ele, perfeito também. Entendeu? O importante, acho que é fazer uma boa medicina para que as pacientes, como o Enéas falou, não sofram com um mau diagnóstico e de não dar certo, né? Então, por isso que a gente quis fazer essa live para mostrar que é possível, sim. Tem várias cidades pequenas no interior do Brasil e vários centros de produção humana próximos da cidade. E além do que, hoje também, com o meio de comunicação, com o transporte, avião, é muito fácil a pessoa se locomover, desde que não tenha coronavírus, não é verdade? Sim, certamente. Se tiver coronavírus, aí faz consulta online, né? Porque Sim, realmente a coisa não está muito fácil, não. eu acho que vai durar um pouco mais ainda, né? Essa questão aí. Mas Mas, aí tá mas ficando é ruim. Aí isso. tem casos aí na cidade? Tem? Oi? Tem Caso? casos aí Tem de sim. coronavírus? Tem? Tem. Nós estamos subindo, sabe? Estamos num crescente aqui. Hum, Aqui, Mato Grosso do Sul como um todo, né? Campo Grande. Nessa situação aí, vai sair um decreto amanhã que todo o hum, estado do Mato Grosso do Sul é obrigatório o uso de máscara em hum. qualquer ambiente. Vamos falar um pouquinho. Tem algumas pessoas perguntando algumas coisas, né? Então vamos Uhum. atender algumas perguntas. Que tal? Sim. É, tem uma que está perguntando que tem as trompas amarradas. O que dá para ela fazer? Então, as trompas amarradas, né, ela deve ter feito uma laqueadura, né, uma técnica Pomeroy, talvez, e dá para se avaliar essa paciente para fazer a recanalização tubária. Existem alguns critérios para você levar a paciente para uma recanalização tubária, que qual o objetivo dessa recanalização tubária? Possivelmente para engravidar. Né? Então, vamos ver a idade dessa paciente, vamos ver a questão da reserva ovariana, se ela realmente vai ter chance de ter uma gravidez natural. Né? Porque se você não levar isso em consideração, você acaba recanalizando, fez uma cirurgia perfeita, maravilha, mas o paciente não tem óvulo, não vai conseguir realizar o sonho dela. É, E depois que você faz vai levar a paciente para fazer a recanalização, tem alguns pré-requisitos cirúrgicos também, que são alguns exames que a gente tem que pedir. A gente pede uma histerosalpingografia para ver como que está o tamanho desse coto proximal, se tem coto proximal, né? Porque às vezes você
abre a paciente, você não pode abrir a paciente, ou mesmo por vídeo, chega lá, não tem o coto proximal para você recanalizar. E geralmente o ideal é você fazer por vídeo todo o procedimento, mas às vezes o colega não tem toda a aptidão, desenvolveu toda uma habilidade de fazer por vídeo. Você começa por vídeo para ver se já fez estereossalpingografia e vê, faz por vídeo para ver se esses dois cotos, o distal e o proximal, não esteja numa distância maior que 3 centímetros, porque se tiver maior que 3 centímetros, você vai trazer esse coto proximal, distal do proximal, ele vai ficar meio repuxado ali, não vai ficar bom o procedimento. E aí, tendo essas condições, abre o paciente e conclui, né? Faz a recanalização. Tem uma paciente, né, está falando sobre, ela falou que ela fez estereoscopia do colo estenosado. O que é isso? O que dá para fazer? Então, o que é o colo estenosado? O colo estenosado, ela tá muito apertado, está fechado o colo, né? Porque no colo, a parte colo uterino, a parte do útero que fica na vagina da paciente, tem o orifício interno do colo e o orifício externo. Tem que ver qual desses dois que está estenosado, possivelmente deve ser todo o canal, né? E dependendo tentar descobrir, fazer um diagnóstico, o que levou a essa estenose do colo, né? Se foi um procedimento cirúrgico, se é falta de estrogênio. Tem que fazer um diagnóstico, mas dependendo da situação, dá para se resolver fazer uma dilatação desse colo. Tem algumas perguntas aqui, né? Falou assim, micropólipo pode causar infertilidade? Na verdade, não é o micropólipo que vai causar infertilidade, porque o micropólipo, por definição, são pólipos pequenos, de 1 a 2 milímetros, que pode ser um ou vários, né? Na verdade, ele por si só não causa infertilidade. O que causa infertilidade é o que está associado ao micropólipo. No caso, geralmente, em 93% das vezes, tem endometrite. Então, seria a inflamação, que seria a infecção, que seria a causa da infertilidade, não o micropólipo em si. Mesmo o pólipo em si não seria a causa da infertilidade. É difícil dizer que o pólipo é a causa da infertilidade. Geralmente, são as coisas associadas ao pólipo que causam a infertilidade. Ou seria muito grande, praticamente seria muito grande, Sim. causa infertilidade. Ocupar toda a cavidade uterina, né? Não tem jeito, aí é ele mesmo. Aí aqui está falando se o paciente com 40 anos tem mais dificuldade para engravidar. Inês, tem mais dificuldade para engravidar? Paciente de 40 anos? Com certeza, né? Que a gente até comentou aqui, a partir dos 35, 37 anos, aumenta muito a chance de não engravidar. Por quê? Porque a historinha é a mesma, né? A paciente nasce, tem esses óvulos desde o 5º mês de vida no útero da mãe, e é lógico que ele tem um tempo para ir morrendo, né? Ele faz uma morte programada, né? Então, com certeza, com 40 anos, ela vai ter pouco, ou talvez nem tenha mais folículo. Então, aí é a dificuldade de engravidar. Uma coisa, a Gal fez uma pergunta muito interessante que pode ajudar muita gente. Ela perguntou se ela doa óvulo, depois ela vai ter dificuldade para engravidar. Na verdade, não, né? Isso é um mito, né? Quem doa óvulo fica com menos óvulos? Não fica com menos óvulos. Ué, como que vai doar óvulo e não vai ficar com menos óvulos? É uma coisa que realmente as pacientes ficam preocupadas. Na verdade, o que acontece é o seguinte: todo mês a mulher perde, em média, né, 1.000 óvulos. É um montão de óvulos que mensalmente ela perde, independentemente de ela usar ou não usar aqueles óvulos, em média ela perde esse tanto. O que acontece quando a gente faz fertilização in vitro ou quando faz preservação da fertilidade, quando a gente estimula os ovários? O que acontece é que a gente consegue fazer com que aqueles milhares de óvulos que iriam se perder, alguns deles, na verdade, consegue resgatar. Vai lá no fundo e retira, faz com que eles, com estimulação ovárica, faz com que eles cresçam, porque fatalmente eles iriam diminuir. Eles iriam para a atresia. Então, com esse esforço, com o remédio, a gente consegue aí ter 5, 10, 20, depende da paciente, a gente consegue recuperar esses óvulos. Então, se você doa óvulo,
você não vai ficar com menos óvulos, não. E, na verdade, você vai ajudar muita gente, né? É importante falar um pouquinho sobre ovo doação, né? Porque no Brasil, não só no Brasil, mas de maneira geral, a gente tem menos doadoras que receptoras. Então, tem mais gente precisando do que doando. E quem são essas doadoras? São mulheres até 35 anos de idade, fez 36 já não pode, e que pode doar óvulo de maneira compartilhada ou voluntária. O que quer dizer isso? A paciente pode doar pode ser estimulada e dar uma parte dos óvulos para outra paciente e uma parte ficar com ela, né? Isso aí de maneira anônima, ela não ganha nada com isso, mas a doadora ela pode ajudar no custear o tratamento dessa doadora. Então, a receptora ajuda a doadora e vice-versa. Então, com isso, acaba viabilizando o tratamento das duas. A doação hoje não, a partir de 2017, pode ser voluntária também. Então, a paciente pode voluntariamente doar os óvulos também. E, com isso, ajudar outra paciente. Aí tem as regras que, conforme clínica, faz de um jeito ou de outro. Na verdade, eu estou aproveitando essa pergunta dela para falar uma coisa muito importante. E eu sei que no interior deve ter muitas mulheres jovens, né? Que talvez almejam ter um filho e pensa que isso é inatingível financeiramente. Na verdade, se ela tiver essa iniciativa ou vontade de ajudar alguém, isso não pode ser encarado como uma venda, nem uma troca, nem uma venda, nada comercial. Ela pode procurar um médico e fazer a doação voluntária de óvulo e com isso ela acaba se beneficiando também, né? E com isso ela consegue viabilizar o tratamento. Procure sempre fazer isso de maneira muito ética. Não pode ter qualquer tipo de recompensa financeira. Não pode ter esse tipo de oferecimento. Então, isso é extremamente importante, porque senão fica um mercantilismo que não é, vamos dizer assim, aceitável perante o conselho. E aí, Inés, fala mais alguma coisa, alguma recomendação final que você gostaria de falar, porque já estamos aqui já com 43 minutos de live. Não, então, assim, o papo tá bom, né? A gente vai longe aqui, né? O que a gente poderia assim, deixar de recado para as nossas pacientes, né? Nossos casais inférteis? Fazer uma boa avaliação da sua reserva ovariana. Ela pode fazer com o seu ginecologista, né? Essa questão procure seu ginecologista, ver essa questão, se ele sentir a vontade de fazer essa pesquisa da reserva ovariana, faça com ele. Para quê? Para você programar essa futura gravidez, né? Porque se você for deixar o tempo passar, chega um ponto que às vezes você não tem mais óvulo, né? E aí, agora eu quero ver, eu quero congelar, mas agora já tem pouco, e os poucos que tem aumenta muito a questão das cromossomopatias, né, a partir dos 35 anos, e aí vai ficando difícil dela conseguir realizar o sonho de ser mãe, né, o casal ter um filho. Então, isso aí, realmente a questão da idade, né? Até tem outra pessoa perguntando. A questão da idade é muito importante, né? É a coisa, talvez, dos dados da paciente é mais importante. Por exemplo, tem uma paciente que está falando que ela tem 44 anos e o marido vasectomizado há 20 anos, né? Os dois, é a questão do tempo, né? O tempo é implacável. Agora, porém, 44 anos para engravidar com os próprios ovos é difícil. Talvez tenha que recorrer ao programa de ovodoação. Não estou falando que é impossível, mas é difícil. O homem com 20 anos de vasectomia é quase certo que ele tem espermatozoide lá dentro do epidídimo dele, na região do escroto, ele tem espermatozoide. Então, apesar de ser 20 anos de vasectomia, isso talvez não seja fator limitante. Talvez o fator limitante seja mais a questão da idade da mulher. Infelizmente, a idade é crucial nessa questão, né? Então, quer dizer que é só a mulher? Não, o homem também. O homem também
A partir dos 35 anos de idade, o homem já começa a cair a fertilidade também. Logicamente não é tão perceptível quanto a mulher, mas acontece sim. Então, tanto é que hoje não, na última resolução do Conselho, a idade máxima permitida para a doação de espermatozoides são 50 anos de idade, né? Que mais ou menos também é a idade que a gente acha que a mulher poderia engravidar até os 50 anos de idade, provavelmente nessa idade, não com os próprios óvulos, né? Mas é a idade limite que a gente estipula e pode engravidar depois, tanto homem como mulher pode engravidar depois, mas é uma idade que é considerada avançada em questão da procriação. E aí, Enéas, vamos lá? O que mais? Então, Aí, fazenda, na grande maioria dos casos, esse pode ser um diagnóstico sim, pode ser corrigido de maneira tranquila, né? E resolver essa questão e tornar o sonho realidade. Caso faça um diagnóstico que necessite de procedimento de alta complexidade, a gente tem laboratórios parceiros, né, clínicas parceiras, encaminha para esses laboratórios, para essas clínicas, para realizar o procedimento de alta complexidade lá. Jorge, aproveitando o gancho da sua explanação, da sua explicação, essa questão do homem, né? Porque se fala muito, não, o homem com 90 anos eu posso, vai estar ok. Então, assim, uma das justificativas para que... Porque, assim, o espermatozoide ele é reabsorvido e produzido novamente, né? Reabsorvido e produzido novamente. Então, o que se... várias, né? Mas, assim, essa produção em série, à medida que vai envelhecendo, né, aumenta a chance de ter espermatozoide com algum defeito, né? Não sei se estou falando bobagem, mas eu acho que seria uma dos motivos, né? então, na verdade, assim, Deus não ia fazer tão diferente homem e mulher, né? Quer dizer, se a mulher envelhecendo pode ter alteração genética no óvulo, o homem também, né? O homem também tem esse problema de transmitir isso pro concepto. Então, quando a fertilização in vitro não dá certo, tanto pode ser o problema masculino como feminino. Então, por isso que tem que investigar as duas partes também. Então, isso que você falou é importante, essa questão de lembrar que a infertilidade não é feminina, é a infertilidade do casal, com a participação em igual proporção entre homem e mulher. É que, infelizmente, o tratamento cai mais sobre a mulher, mas a possibilidade de ter etiologias masculina e feminina é a mesma. E aí, Inês, vamos nos despedindo agora, que daqui a pouco vai cair. Já aconteceu Sim. de estar falando assim, de repente cai, você está falando está errado, né? Já aconteceu de falar, durante a fala, acabar caindo o Instagram. Então, vamos encerrar. Boa noite, Enéas. Boa noite, Fala. Jorge. Foi muito bom. Agradecer a oportunidade de a gente estar conversando e sempre aprendendo, né? Foi muito bom e espero que tenha contribuído também para tirando algumas dúvidas das nossas pacientes. Obrigado, Enéas. Até em breve. A gente vai se falar daqui uns dias. Devo passar aí por Três Lagoas. Um abraço aí. Tchau, tchau.